Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação aqui do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, e estamos começando mais um InfraCast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E depois de 40 podcasts, Mário, já posso dizer que a gente está muito bem servido hoje. Contamos com o nosso vice-presidente da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos, deputado Flávio Nogueira. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado por estar aqui com vocês, com o Mário Bovia, esse grande mestre de portos e aeroportos, né, sabe tudo, né? E a gente fica aqui aprendendo com ele. E a você, Thales, é um prazer estar aqui participando dessa rodada aqui de perguntas e respostas, né? E ver que a importância que tem esse nosso instituto. Parabéns aí, parabenizar mais uma vez aqui o Mário, também o presidente da frente, o deputado Paulo Alexandre, que é uma pessoa muito sagaz no sentido de ser aquele parlamentar, aquele político de bastidores, né? Não é do bastidor da coisa ruim, mas do bastidor de estar planejando, de estar executando aquilo que é importante para a nossa economia e principalmente essa área de portos e aeroportos. Como já falamos outras vezes, 95% do que entra e sai da economia de mercadoria é feito pelos portos, né? Por isso que tem esse instituto, tem essa frente, que é exatamente para que possamos aprimorar mais os nossos conhecimentos, fazer o que é possível, tá aí buscando lá fora. E aí eu já estou falando um bocado de coisa que se podia ser perguntado. Então, é isso. É um prazer estar aqui com vocês. Perfeito, deputado. E ao meu lado, já foi muito bem apresentado pelo nosso vice-presidente, Mário Povia, o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Thales. Deputado Flávio Nogueira, uma honra ter o senhor aqui com a gente hoje. O senhor que abraçou a nossa causa, tanto da frente parlamentar quanto esse projeto do Instituto, né? É muito bom tê-lo aqui conosco, mas, sobretudo, né, ter o senhor aí à frente, né, desse projeto aí, junto com o deputado Paulo Alexandre, que são talvez os dois parlamentares mais ativos, né, costumo chamar de projeto, né? A gente ainda está no momento de consolidação do Instituto, né? Tivemos um primeiro ano aí de construção, esse segundo ano de consolidação. Então é muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu digo eu. Deputado, nós sempre gostamos de abrir esse podcast perguntando para os nossos, querendo saber um pouco da biografia dos nossos convidados. Então conta pra gente, É meio quem é complexo. Flávio Nogueira? Bom, eu sou deputado pelo Piauí, um estado que eu cheguei lá aos 18 anos para fazer o vestibular de medicina e por lá fiquei. Para você ter uma ideia, eu sou de um partido de esquerda, mas eu sou muito conservador. A minha mulher é a mesma. Sei lá, perdi as contas. Quando eu cheguei lá no Piauí para fazer vestibular de medicina, quando abri a porta do cursinho, a primeira pessoa que eu vi foi essa moça. E até hoje, fomos colegas do cursinho, colegas de faculdade, entendeu? Fizemos residência junto, médica, e nós estamos aí há muito tempo, criamos os nossos filhos, são todos adultos, sou médico, tenho 3 filhos médicos, 2 genros médicos, e então é uma família de médicos, né, mas também de política, né? Eu sou deputado federal e o Flávio Júnior, deputado estadual e secretário de infraestrutura. Não é obrigado você ter um cargo político para dizer que é político. Às vezes quem está fora sem nenhum cargo é muito mais político do que quem está com cargo, né? Que às vezes até pensa. Então a minha mulher, por exemplo, ela dá muito conselho assim, de pitacos. Solta uma coisa e você fica. Parece assim uma coisa de premonição. Mulheres têm isso. Eu não sei como é que elas conseguem isso, né? E então vivo, portanto, essa minha passagem na política. E por isso, embora, como eu disse, eu sou médico e passei 20 e tantos anos exercendo mesmo a medicina. E você vê, um fiéis também político. Eu fui presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí, fui
conselheiro do Conselho Regional de Medicina, da diretoria da Associação Médica do Piauí, também da Nacional. E quando Rapazola, eu fui também locutor de rádio, repórter político da emissora lá no interior do Ceará, rádio educadora jaguaribana, entendeu? E esse meu, assim, gostar de história, embora eu seja médico, isso vem de muito tempo. Então, no ginásio ali, as cidades vizinhas a Limoeiro do norte do Ceará, faziam gincanas e Olimpíadas de Cultura. Aí, daqueles times lá, tinha que conseguir uma pessoa que respondesse a todas as perguntas sobre todos os presidentes do Brasil até aquela época. E estava difícil. Aí souberam que lá em Limoeiro, tem um rapazinho lá do Colégio Diocesano, que ele é cara disso aí, né? Aí me levaram, foi uma importância enorme, tem uma banca, não sei se eu posso ir. Exigir algumas coisas. Aí eu fui responder, até aquela época, sei lá, estava na ditadura, naqueles primeiros presidentes da ditadura. E você vê, né? Se você perguntar hoje, poucas pessoas sabem quem foi Afonso Pena. Qual foi o primeiro presidente civil? Não sabe? Que isso aí é uma coisa que nós devemos estar sempre alertando para a necessidade que tem do presente. Você não pode imaginar como isso facilita, mano. Aí você está ali numa reunião, preso ali, muita gente melhor do que você, e ali sobressaindo, você não pode passar feio. E a história é a mesma, só com atores diferentes, momentos diferentes, entendeu? Eu agora, por exemplo, estou estudando muito Oliveira Viana, que foi um grande sociólogo, porque eu vou debater isso lá em Teresina com os catedráticos de ciências políticas, mas eu estou estudando e vejo que os atores eles têm que se ater ao momento. Por isso que às vezes você diz assim, fulano de tal, lá no Império foi escravocrata. Mas às vezes se prendeu o momento ali. Claro. Prendeu o momento. E a dificuldade que ele tinha que desenvolver isso para chegar à libertação dos escravos. Uma transição difícil. Difícil. Né? Então, o que eu acho no Brasil, o cara que mais pensou por esse país desde o início foi José Bonifácio. Então, ele queria que isso fosse paulatinamente mais cumprido. Lei do ventre livre, do sexagenário, e aí foi. Até chegar a Lei Áurea. Mas ele também queria que depois fizesse o acompanhamento desses libertos. Não podia ter, só liberar, tá livre, sim. E ele já previa isso. Tem uma socialização depois. Né? O Joaquim Nabuco mesmo disse, será a maior lembrança da escravidão são os próprios negros, porque é difícil você separar dela. E aí é outro ponto também que a sociologia tem que ver, que a gente se prende muito ao negro, mas tem o branco também pobre. Então, se a gente for buscar atuar mais na pobreza, pega todos, né? Sistema de cotas, então, não é os pobres, são os pobres. Porque em Santa Catarina não tem negro, pouco, né? Tem regiões que tem negro pouco. Então lá esses pobres vamos deixar sem acesso à escola, sem acesso à saúde, entendeu? Isso é segregar, né? É segregar. O senhor defende as cotas, então, para pobres, não necessariamente para... Eu queria que fosse para todos, né? Para os que são aqueles que foram alijados desse processo de acesso à escola, educação, a saúde, falta de oportunidades, entendeu? É isso que deve ser. Mas é preciso fazer essa revisão para que possa se corrigir. Esse negócio de cota, eu tenho até fico meio melindroso em falar, porque isso é muito sensível mesmo. Agora, você tem um grupo de pessoas, segmento de pessoas, muitos que não têm acesso a isso que nós estamos falando, essas oportunidades, aí de repente você dá essas cotas, mas segrega os outros. Um neto meu perguntou,
meu avô, só está errado. Eu tirei mais nota do que fulano, ele vai entrar agora, no Enem, não sei aonde mais, porque ele é negro. De fato, o negro foi injustiçado, muito mesmo. Isso aí não tem dúvida. Mas a culpa do jovem hoje não é culpado disso. Ele carrega uma culpa, né? Carrega a culpa como se fosse ele responsável por isso. Eu agora vou ter que pagar essa dívida que tem com os marginalidades da sorte. Sem dúvida. Então, é difícil, não é assim, porque a gente é homem público, é de todos. Um presidente da República é presidente de todos. Não pode privilegiar um, por isso que tem cotas, porque tem um privilégio dos que têm, e dos que não têm, você tem que dar a cota. Mas isso é uma coisa que tem que ser bem estudada e bem pesada. Ela tem que ser uma oportunidade, né? Sim. Não pode ser algo que segrega. E não eternamente. Sim, isso provavelmente haverá uma transição, né? As gerações vindouras, né? Já não vão ser tão impactadas com... Exato. Sem dúvida. Olha, realmente houve lá para trás muitas coisas, horrores. Inclusive esse negócio de eugenismo, né? Achava-se que o negro tinha menos capacidade, menos inteligência do que o branco. Esse QI nasceu daí. O coeficiente de inteligência nasceu disso. Para medir também das mulheres, que achavam que as mulheres também tinham menos inteligência do que o homem. Essas coisas terríveis que existem por aí, porque eles fazem uma pergunta: por que determinado povo é mais desenvolvido do que outro? Começou daí o eugenismo. Por quê? Porque os ingleses são mais inteligentes do que, sei lá, do que um cara da África. Então, esses questionamentos, é por isso que é importante a sociologia, por isso, porque ele estuda isso aí. Uhum. Né? Quer dizer, não foi assim, porque você é preto, não. Foi um estudo que foi feito, muitas vezes equivocado, né? Aí sim, às vezes tendencioso, que colocou isso e houve crédito naquela época. Deputado, queria ouvir do senhor Brasil, não é? O senhor está há muito tempo na política e o senhor é uma pessoa notadamente de observação, né? de análise, de crítica, não é? Como é que o senhor vê o Brasil quando o senhor começou, por exemplo, ali nos primeiros movimentos estudantis ali, não é? E como o senhor vê hoje, né? Tanto em termos gerais aí socioculturais, né? Mas também a questão de infraestrutura, de produção. Queria que o senhor traçasse um paralelo para a gente. Mais uma vez a gente tem que buscar aí o estudo. Vamos um pouco lá atrás e rapidamente nós vamos chegar aqui. Fala-se muito do liberalismo, que o Estado não deve colocar a mão, deixa o mercado... Estado mínimo. Estado mínimo. Mas houve uma época que foi necessário. Aquela fase da República Velha, de 1889 a 1930, nós éramos dominados por um grupo oligárquico. E é escancarado. Paulistas e mineiros. Café com leite. Café com leite. Né? E, lógico, dominando isso, houve, portanto, causou esse desequilíbrio enorme que tem de uma região para outra. Aí, às vezes, muita gente pergunta: por que o paulista é mais inteligente do que o nordestino? Entendeu? Daí que saem as perguntas, né? E daí que sai o racismo também, né? E o preconceito. Então, ali foi necessário. Houve uma revolução, na de 30, e apesar de depois desvirtuada, né, com um golpe de 37, né, o Estado Novo, com torturas, coisas horríveis. Mas ali você não pode dizer que não houve desenvolvimento. Né? Era um Estado forte, com um desenvolvimento muito apressado, muito acelerado. Indústria aqui, muitas indústrias, né? O café estava em decadência, subiu, que foi um erro porque era só monocultura. Sim. Monocultura. Então, se não fosse o Estado, não sei se estaríamos com essa economia hoje. Né? Mas, como eu disse, eu estava estudando esses caras aí, sociólogos, vai chegar um debate que eu vou fazer, eles falam sobre isso.
a importância que tem o tempo para você saber como é que você vai construir uma nação e um país. Naquele tempo, a Era Vargas foi muito importante. A Era Vargas foi muito importante. Construção de ferrovia, construção da siderurgia, A própria Petrobras da nasce nessa Petrobras, época, Eletrobras. Se não foi ele, mas ele deixou prontos esses projetos, entendeu? Continuado lá na frente por Juscelino, que o mal de Juscelino foi um só, porque ele esqueceu ferrovias, esqueceu portos. O porto ficou aí porque é necessário mesmo, mas não houve uma modernização dos Não. portos. Ficou porque não tem como entrar mercadoria nem sair. Então era um porto. O Porto de Santo cresceu pela pujança que é, pelos que fizeram o porto e tal, mas não houve assim nada de interesse do governo sobre isso. Eram estradas. Estradas, porque nós devíamos implantar aqui uma indústria de automóveis, de caminhões. Lembra do FNM? Sim, o fenômeno. Fábrica Nacional de Motores? Aí tinha um carro. Se você tem dado para isso, tinha mesmo. FNM. Em São Paulo chamava FENEME. FNM. É. Foi muito usado na guerra, né? No Nordeste FNM. Então, quer dizer, se tivéssemos conservado as nossas hidrovias, para você ter ideia, o rio Parnaíba foi navegável lá para trás. Teve um presidente da República, eu falei o nome dele agora, eleito em 1906, era Afonso Pena, mineiro. Ele, naquela época, você era eleito presidente da República, não precisava dar aí, não. Aquele lugar aqui vai ser você. Fazia lá as votações, a bico de pena, e o cara era eleito. Era uma escolha legislativa. Aí era o reconhecimento. Ela reconhecia depois de uma comissão que fazia essa averiguação, entre aspas, né? Uhum. Para você ter ideia, as pessoas ganhou do Rio Barbosa, não estava nem aqui, estava lá na ONU. Deixou aí, porque as oligarquias combinaram que ele seria eleito, era ele. Então Afonso Pena depois, não, vou conhecer o Brasil. Ele pegou do Amazonas até o Rio Grande do Sul, ou fazia por ferrovia, preste bem atenção, ou mais por hidrovias, ou então na navegação costeira. Na cabotagem. Cabotagem. Aí isso acabou. Ele foi lá para o São Luís, pelo Nordeste, chegou lá a bordo do vapor, navio vapor, cabotagem, desceu, visitou o São Luís em 1906, depois pegou outro navio pelo rio Itapecuru, parou em Caxias do Maranhão, pegou um trem de Caxias a uma cidadezinha perto do Piauí chamada de Timon, depois chegou em Teresina, desceu o rio Parnaíba, foi lá para o litoral do Piauí, tudo isso navegável, meu amigo. E hoje não tem mais. Quer dizer, eu abandono de uma coisa imprescindível para a nossa economia. Seria muito mais o Brasil desenvolvido hoje se tivéssemos conservado as hidrovias Sim. e as ferrovias. Mas você acha que ainda é possível a gente voltar a esse? Eu acho que deve fazer, né? Até por conta dessa agenda ambiental, né, deputado? Até por conta dessa agenda ambiental e também pela necessidade, né? Esse intermodal, como aqui se fala muito no Instituto, tem que ter essas vias intermodais, que nós não temos, a integração. Uhum. Os corredores logísticos, por exemplo. O Porto de Luiz Correia precisa. Os grãos de soja tem que ser transportado do sul do Piauí. O Piauí é muito grande, ele é comprido. E para ir para o porto de Luiz Correia, que se Deus quiser vai ser porto do Piauí, vai por caminhões. Vai para o passeio de caminhão também, de carretas. Sim, não faz sentido, né? Estragando estrada, Pois é. passando por dentro da cidade. E agora esse negócio de carbono aí, né, na atmosfera, e depois mais caro o transporte. Né? Por isso estão fazendo a Transnordestina. Sim. Parece que é 1.206 quilômetros. Vai do sul do Piauí até Porto de Pecém, é isso? Porto de Pecém. Passa também um ramal em Pernambuco também. Entendeu? Em Pernambuco. Mas isso aí não Vai até Suape, né? Suape, Exato. Então, isso aí não era para estar fazendo agora, já tivia muito tempo. Ou então ter conservado. O Piauí já teve estrada de ferro de Teresina a Fortaleza. Tem ainda, mas muito rudimentar. E
deixam, parece que é propósito, roubam dormentes, pedra, ferro e tudo. A bitola do Sul não é igual ao do Nordeste, nem igual ao do Centro-Oeste, não pode haver integração. Uhum. Então, é isso que tem que se recomeçar. Sem dúvida, mas o senhor entrou agora no estado do Piauí, eu queria falar um pouco aí sobre isso. Bora que ela gosta. E também sobre o Porto de Luiz Correia, né? Ele vai ser uma referência, ele é uma... hoje, o que temos lá é uma parte pesqueira, mas o que teremos mais para frente ali é uma... É porque o intuito era isso, né? Assim, isso é mais uma coisa que eu mesmo questiono muito sobre isso aí. E já existiu esse porto lá atrás. Né? Existiu, né, exportação de carne seca, de Sim. carne de charque, ia para a Europa, muito. Os produtos lá, castanha, essas coisas. E os parnaibanos, que são um povo muito aletizado, Parnaíba, Dom Pedro disse que era a capital da província do Norte, Dom Pedro II. Esses alunos ricos estudavam em Coimbra, em Lisboa, e iam nesses barcos lá. E acabou. Mais uma vez. Explica isso. E hoje se enxerga ali um corredor logístico, talvez pegando o Transnordestina, Um grande entreposto. a hidrovia do Parnaíba e acessando ali diretamente o Porto em Luiz Correia, é isso? Será o porto mais próximo para a Europa. Pela localização geográfica. Né? Então, será. Então, é nessa aposta também que nós estamos trabalhando. O interesse é muito grande de empresários e investidores. Né? Como eu dizendo aqui para o Thales, nós, a princípio, queríamos que ele fosse um entreposto pesqueiro. Era o que demandava. Demandava, porque você fazer um porto e não ter com que carga, então não é porto. Né? Mas o povo foi vendo. Os empreiteiros são muito observadores e investem, apostam. Chega lá, conversa com o governador é um dinamismo louco, entendeu? Eu achei muito interessante, deputado, essa iniciativa do governo do estado, né, em querer para si a gestão da hidrovia, né? Que normalmente o caminho mais comum e mais fácil, né, é apontar o dedo para o governo federal, né, falar, olha, viabiliza isso, faz as obras aqui, etc. Não, ele chamou para si, ele pediu para fazer a delegação em nome do estado, né, e mostrando que está na percepção dele, né? É um débito que a Eletrobras tem com os... Sim, exato. $1 bilhão e tanto. Isso da privatização da Eletrobras. Da Eletrobras, e foi acordado tudo. E agora nós estamos trabalhando para a dragagem do rio. Olha, que às vezes irrita até de falar nisso. Construíram uma barragem do rio Parnaíba, que foi uma das causas também dessa descontinuidade. Dessa descontinuidade, até porque se não corre, assoreamento é fácil. Né? E prometeram construir as eclusas até hoje. Quer dizer, se tivesse feito as eclusas, tivesse mantido essa dragagem sempre, que tem que ter conservação, né? E o Mário sabe bem disso. Então, isso foi se acabando. Nós brigamos muito na época, quando teve, estou falando em 2014, né? Houve uma paralisação na hidrovia do Tietê-Paraná, por conta de uma crise hídrica, né? Mas claramente a gente percebeu na época que era o setor elétrico que mandava na água ali, né? E quando a gente tinha uma legislação, né, do uso múltiplo das águas, né, que deveria ficar com a Agência Nacional de Águas, com a ANA, né? E a gente percebeu essa distorção. Na época eu estava na ANTAC, na agência reguladora, levamos isso para a Casa Civil, foi uma briga enorme. Evidentemente que nós perdemos o setor elétrico muito mais organizado e muito mais influente do que o setor de logística. Mas ali nós perdemos, mas saímos com alguma coisa positiva, né? Ali surge uma legislação que fala, olha, se você quer construir uma eclusa, né, você minimamente vai ter que fazer o projeto eles chamam de encabeçamento, né? Que é o projeto para você receber depois a eclusa. Você vai construir a barragem, tem que deixar o encabeçamento para a eclusa, né? Então acho que isso foi
A gente acabou conseguindo isso na época, né? Apesar de sairmos totalmente contrariados pela paralisação da hidrovia. E acho que a partir dali também nós conseguimos sensibilizar a própria Agência Nacional de Águas, né? Para ela trazer para si, né? E não deixar no setor elétrico, que tem, evidentemente, a sua importância, ninguém não se nega a isso, né? Mas é claro, vai colocar um capex maior no investimento do setor elétrico, né? Eles não querem otimizar, não é, o retorno. Então, eles não vão pensar em deixar aquele uso da água apto para a hidrovia, né? Vão pensar primeiro em gerar energia. Isso mudou, acho que a gente conseguiu, à época, essa possibilidade. Então, hoje, se a gente for investir em alguma usina nesse sentido, já não será um problema recorrente mais, né? Mas temos todo esse passivo para trás, né, deputado? E depois dessa época, houve muito um tal do ufanismo, nacionalismo enlouquecido, né, podemos assim dizer, que era bonita construir uma grande barragem. Para que serve hoje a barragem de Boa Esperança lá? Para nada. Você pode tirar ela. Entendeu? Não é suficiente para abastecer Teresina de energia. Não é mais. Não é uma usina eficiente. Não é mais. Entendeu? É um museu. Entendeu? Aí você vem e pergunta, sim, mas lá, essa região tem tanto sol, tem tanto vento, por que que só agora estamos fazendo lá energia solar e energia eólica e perdendo, porque não tem cabos transmissores Esse é outro problema, né? para mandar para cá e nem lá absorve, porque não há demanda para a quantidade de energia que nós estamos produzindo. Uau. Então, uma coisa interessante, essa energia que nós exportamos, nós não ganhamos nada com isso. Cadê os royalties disso? Não tem lei que faz que... Isso contribui no sistema geral, né, da geração, né? Se cuidar, nós vamos ter que pagar. Mas a Europa está de olho, né, nessa energia. Então, é isso que eu vou ver nesse dia, porque a gente podia até fazer isso aqui, fazer um projeto de lei para ter os royalties disso, os estados do Nordeste todo. Isso aqui é uma coisa que a gente devia... A exemplo, tem o petróleo. Por que o petróleo tem royalties e nós não temos? Algo para se avaliar. Por que não tem? Porque não sei o que. Sim, não tem. Ali passou em cima do Piauí. Passou em cima do Pernambuco, da Bahia, do Maranhão. Nós tivemos agora o marco legal das eólicas, e eu não saberia lhe dizer se essa questão acabou sendo abordada em algum momento. Já anotei aqui, Mário, pode ter certeza que o Instituto vai ajudar nisso para a gente estar entrando lá, entendeu? Deputado, porque a gente está servindo, não serve porque não tem essas linhas de transmissão. Perdem 25% do que é produzido. Nossa Senhora. Realmente uma pergunta de energia. Um quarto de... E a linha de transmissão deve sofrer problemas aí de questões de licenciamento ambiental, né? Tudo muito complicado, né? Para ver esses projetos. Acho que é muito pouco, entendeu? Isso aí. Porque é só um moinho. Tem problema? Tem. Acho que tem que ter licença, tem que ter tudo. Mas é diferente, por exemplo, do hidrelétrico. Não, o impacto é sim, que é muito maior, sem dúvida. Quer dizer, é interessante, é outra coisa interessante. De fato, a energia produzida pelo hidrelétrico é renovável, é limpa. Mas para construir ela, mexeu com o meio ambiente. A eólica também e a fotovoltaica também, né? Eu acho que assim... tanto a energia fotovoltaica, né, das placas solares, quanto a eólica também são energias limpas. Né? Todas as três. Eu estou dizendo que, diferente, essas duas são bem diferentes da hidrelétrica, que é renovável, mas a produção de energia. Mas para implantar, fazer o impacto ambiental é menor. Bem menor. Bem menor. Não, hoje, para você montar uma hidrelétrica, eu não imagino o Brasil conseguindo aprovar. Dificuldade não, já foi, né? Belo Monte e Viral já foi uma dificuldade grande, fio d'água, tudo isso, tira muita capacidade. Mas, deputado, dizem que o subsolo do Piauí é muito rico, né? Em água. E não só minérios também, e a própria agricultura tem ido bem, o senhor falou aí do sul do estado, né, com soja, enfim, né? Tudo isso, às vezes, fica reprimido pela ausência de infraestrutura para escoar. Então, acaba-se não explorando uma mina
porque não tem infraestrutura de escoamento, a própria produção agrícola acaba ficando, aspas, inibida, né, por conta de não se ter aí estruturas de armazenagem, de escoamento, né, e me parece que o governo do Piauí agora começa a enfrentar essa questão, né, provendo uma infraestrutura de qualidade dentro do próprio estado, isso sem falar em infraestruturas vizinhas. O senhor falou aí da Transnordestina, o próprio porto do Pecém e Suape, que vai atender isso. Isso pode ser transformador para o Estado, né? Aliado à questão da energia elétrica. Né? Como é que o senhor vê isso? E aproveitar que o deputado Flávio Júnior, né, está ali na infraestrutura do Estado. Né? Perfeito. Deixa eu dizer aqui, aproveita até para fazer aqui um elogio que às vezes é muito criticado, que são os empreendedores. Essa zona do Cerrado, essa área do Cerrado, ele existiu a vida inteira. De um tempo desse para cá que empreendedores foram para lá e fizeram aquela região, hoje nós maiores produtores de soja do Brasil. Quer dizer, aí forçou o Estado, e foi o contrário, para o Estado dar a infraestrutura. Uhum. Dar a infraestrutura. Cadê? Como é que eu posso escoar? Está aqui produzindo, será que também nós temos que fazer estrada? Podia até ser parceria e tal, público-privado e tal, mas forçou. O Estado como que acordou. Mesmo jeito, essas eólicas, essas placas solares e agora o ferro. O que se extrai de ferro em Piripiri, você não tem ideia. São carretas e mais carretas. Sai de Piripiri, uma cidade ao norte, já próxima a Parnaíba, mais ou menos 200 quilômetros, ou menos, pouco menos. Mas para onde é que vai? E se o escopo ele está aqui? Ele está aqui, o Pecém. O Pecém. E vai de caminhão. Caminhão. E quais soluções? Olha o que eu falei aqui, olha o erro histórico. Não tem hidrovia que podia ir, não tem o porto do nosso, E que somos o único do estado litorâneo que não temos porto, é o de lá. Também falta também de empreendedorismo também, entendeu? E falhou também aí, que agora todo mundo está correndo. Quer dizer, você tem que ter o Estado, mas também os empreendedores, e não um predomínio do outro, é por isso que eu uma ação conjunta, né? Conjunta. Cresce o país. Cresce o país. Falo sempre, o mercado, de um modo geral, tem que entrar na política, mas não a partidária. Não pode tomar partido para... Partido é o Brasil. Deixa com a gente a fazer a política partidária, os políticos mesmo. Sendo assim, cresce. Não importa o presidente que esteja aí, para que serve o diálogo, para que servem essas frentes agora parlamentares. As frentes parlamentares, os parlamentares estão acima da ideologia partidária. Às vezes, você está bem aqui, ó, o partido não quer que você vote, mas você vai lá, conversa, eu estou na frente, eu vejo a necessidade de estar aprovando esse PL, e é assim que deve fazer. Então, Isso é fazer política, né, deputado? É fazer política. Então, nós estamos extraindo lá muito ferro, tem muito mais em outros lugares, mais ao sul, mas não temos infraestrutura. Mas você vê que Mas aí, hoje, por essa correria do governador Rafael Fonteles, a nossa toda, a bancada do Piauí, né, trabalhando nesse sentido. Nós estávamos há pouco tempo com uma profundidade para pegar um navio de 3 metros de calado, estamos com 8. O governador, porque é um pouco megalomaníaco, quer para 20, basta deixar 17, 15, depois a gente pensa em fazer mais. Então, nós estamos trabalhando nisso ainda, entendeu? E o empreendedor está vendo. E está chegando. Aqui, se o problema era a carga, já não temos mais hoje. Outra coisa, nós vimos aqui através da frente, lá na Coreia do Sul, o porto perto da área de produção. Nós temos vizinho a ZPE. Pois é. Que, inclusive, vai, sei lá, uma usina de hidrogênio verde. Em Parnaíba.
Paranaíba, não, Luiz Correia, é uma coisa. Sim. Luiz Correia, hidrogênio verde, transformar em amônia e o porto carregado e exportar. Que para mim a coisa mais difícil vai ser essa exportação de amônia. É um material caro de se conseguir exportar. É uma até- carga enjoada, né? Digamos assim. Não sei nem como é que exporta, vai ser em quê? Em containers? Não. Pois é, São navios tanque. É. tanque, né? Isso. É quase um navio. Sim, não deve ser um container também, é um navio tanque, né? É um graneleiro, né? Ele é classificado como graneleiro. E não sei se ela vai. Provavelmente ela vai em estado líquido, né? Vai em líquido. E é bem, como você falou, é bem difícil que ela muda, né? É instável. Exato. Tudo que requer cuidados. Sem dúvida, sem dúvida. Mas Parece agora. que o maior problema é isso aí, como é que carrega, como é que transporta ele, né? Sim, é caro, né? Mas você vê, olha só como é que a gente vai aprendendo, né? Que a Europa está muito de olho, porque depois que a gente viu a guerra da Ucrânia, né? Que até hoje existe, a Europa percebeu que ela não pode ficar dependendo do carvão russo, né? Então, E tem a questão, da pegada de carbono também, né? Sim, não só, né? É sempre uma conjunção de fatores que faz com que o Luiz Correia seja algo Termoelétrica, né? Também não tem sentido mais. quase que europeizada. E eu vejo que o governador também segue a Invest Piauí, a quem a gente teve o prazer de conhecer no Piauí Infraday aqui. O Victor Foi se mostraram pessoas muito competentes. Sim. E que muito antenadas com o mercado, né? o governador tem escolhido bem as pessoas para auxiliá-lo. Tem que ter uma equipe boa. Sem dúvida, sem dúvida. Se não tiver, você não... Agora, o senhor falou de frentes parlamentares, o senhor também é presidente de uma frente parlamentar muito importante, muito reconhecida, que é a ESG, né? É a frente parlamentar de ESG, na prática, no Congresso. Sustentabilidade tem um nome específico, né? É ESG na prática. ESG na prática, é isso. Então, conta pra gente como é que foi esse convite, como é que estão os trabalhos lá e conte conosco sempre nessa parceria, porque a ESG conversa muito com infraestrutura. É transversal, né? É um tema transversal. Deixa eu dizer aqui. ESG ou ESG em português é ambiente, social e governança. Essa governança é sustentabilidade. Então, não podia somente dizer à frente da sustentabilidade. Porque é o que se projeta atualmente para garantir o futuro. Olha as estradas de ferros, que eu falei, que nós falamos aqui, e olha as hidrovias. Nós não sustentamos isso. Quer dizer, governança. Então, em síntese é isso. É parecido, são duas frentes irmãs, podemos assim dizer, porque tudo tem a ver hoje com o problema climático. Foi quem bagunçou, foi que nós não acreditamos no que se dizíamos lá atrás. Cuidado com esse, esse saco plástico, não queima a roça, não precisa, não queime não, aí na Amazônia e tudo. Porque aí já vou falar um pouquinho dos empreendedores, porque alguns importaram essa arrogância dos europeus. Os europeus nunca se incomodaram com o meio ambiente, com esse negócio climático. Só depois que eles se empoderam, depois que ele constrói o que eles querem, que eles se preocupam. É escravatura, lembra não? Os escravos, né, que tinha muito escravo na Inglaterra, quando ela industrializou, as primeiras máquinas a vapor, aí o navio negreiro que passa aí, a gente queima ele, derruba. Ele não precisava mais. E precisava agora exportar o quê? Exportar o produto industrializado. E aqui, a gente está ainda na manufatura. Então acaba com esse tipo aí de... A gente recebe navio lixo deles, né? Isso é uma coisa que até hoje, assim, é óbvio que tem um comércio para isso, é importante, existem empresas renomadas que trabalham com isso, mas... O Rio Sena ali, eu não vejo uma árvore ali. Cadê? Calçadão. Cadê as árvores? A mata ciliar, não tinha. Mas, deputado, desculpe cortar. Aí a gente não pode
cortar a mata aqui da Amazônia, né? A dele já cortaram. Ele vai cortar. Foi contado. Mas voltando um pouco, eu me lembrei agora, o senhor tocou rapidamente numa missão que o senhor participou aqui em nome da FPPA sobre lá na Coreia, né? Sua visita aos portos. Conta pra gente um pouco dessa experiência, como é que foi ver um porto que a gente chama Porto Fantasma, né? Que ele é Ninguém. É, eu falei há pouco da Era Vargas. A Era Vargas tinha um projeto nacional. Eu quero isso. Eu quero industrializar o Brasil. Eu quero fazer ferro, aço. Pegar o ferro, fazer aço. Eu quero que o Brasil não tenha só monocultura do café. Ajudou muito. Mas não é só isso que nós queremos. Entendeu? Nós queremos leis para garantir, para ter sustentabilidade. Então, tudo isso foi feito nos tapas e beijos, né? Porque foi ditadura no meio, mas foi feito. Tinha um projeto. Está faltando atualmente. Nós estamos aí, assim, diversificados. Tem que ter um projeto nacional. Bacana, a agropecuária é excelente, bota o Brasil lá em cima. Mas eu fico satisfeito porque a indústria está voltando. A própria reforma tributária. Reforma Eu acho que ela tributária. fala muito a favor Sim, disso. pois é, reforma tributária. A indústria está voltando. Então, a indústria tinha caído quase à falência por falta de investimento em tecnologia, talvez essas reformas tributárias que está faltando, que não foi regulamentada ainda, entendeu? Então, tudo isso nós temos que ter um projeto nacional. Projeto nacional. E que é o papel da frente, cada qual a sua frente exercendo o seu desiderato, podemos assim dizer, e depois junta e faz esse projeto. Essa frente aqui de portos e aeroportos é importantíssima. Modernizar os portos, a automação dos portos. Vimos lá, a gente viu passar aqui, ninguém via ninguém, lá da plataforma ninguém via. Por tal da conectividade. Andando lá, um monte de dados, os carros entravam, não tinha ninguém, a não ser um porto lá que tinha uma pessoa dirigir e botava, mas os outros era É só máquina. só máquina. E Mas não, a mas não perde emprego, não. O século que mais se inventou foi o XIX. Tudo que você pode de básico foi inventado no século XIX. Deu mais emprego. Tudo aí, máquinas, tudo foi no século XIX. E prensa, televisão, Indústria automobilística. tudo foi lá nessa época. E aí, nós agora estamos com essa parte de inteligência artificial e a gente está com medo disso, que nós não devemos ter medo. É o contrário, nós temos que acompanhar, o Brasil tem que acompanhar isso urgentemente para desenvolvermos em pé de igualdade. Eu acho que essas alterações climáticas favorecem o Brasil, por causa dessa, começar pelas energias renováveis, nós estamos lá na frente. Qual é a energia nossa, qual é a fóssil? Termoelétricos, muito pouco, e o petróleo, que não sei nem porque estão vendo prospecção aí do petróleo, que não há mais necessidade disso. Mas falando em petróleo, foi até interessante você falar, porque o senhor apresentou, acho que foi no mês passado, foi um projeto de lei para tratar exatamente sobre isso, né? Biocombustível, e garantir uma fiscalização melhor, né? No âmbito desses, para que os caminhões pudessem usar biocombustíveis e também fossem penalizados de acordo, né? A questão da RenovaBio. Não tem uma regulação, e se tem, não é fiscalizada. Nós temos que dar mais poder à agência reguladora que faz essa fiscalização, A ANP. para que possamos ter, de fato, a garantia de que nós temos ali um combustível de acordo com o que é regulamentado. Eu acho até que não precisa regulamentar, é punir mais. Eu botei milhões
pessoas que adulteram ou vendem gasolina ou combustível adulterado. Entendeu? E empoderar a agência reguladora. A Nacional De petróleo. de Petróleo e Gás, Combustíveis, Seria agora aumentou agora. Mas ainda continua como uma ANP. Ainda tem a sigla mesmo. Então a gente tem que fazer isso. E está bem aceito. Eu já fui e pedi a celeridade lá ao Hugo Mota, ao presidente, moderno presidente, Hugo Mota, para que a gente possa estar logo sabendo quem é o relator e estar nas comissões e aprovar isso. Uhum. Então, o Congresso é para isso. E o Congresso é um Congresso reformador. Não de valores e costumes, mas de economia. Já votamos a reforma da Previdência, votamos a reforma tributária. Um pouco da trabalhista também. É porque, às vezes, o governo não quer, né? Mas se depender do Congresso, que tiver de reforma, que não seja valores morais, isso é difícil de passar. Uhum. Religião, comportamento, Falta de etc. costumes, né? Costumes, aí nós não devemos. Aí é difícil passar. Mas o que reforma, que possa estar Administração do Estado, né? Estado, a minimização do Estado. Aliás, eu acho que até que o Estado não tem mais poder para entrar tanto, não. Ele não pode, não tem nem poder parlamentar e nem tem muita coisa que ele possa fazer. Você vê, é porque o Estado, às vezes, absorve muito uma coisa que não é dele. A inflação não tem nada a ver com o governo. Aí ele toma as dores, aí a oposição vai e ele toma as dores. Mas você não pode fazer nada. Não dá para trabalhar no preço dos alimentos, talvez com medidas maiores, macroeconômicas, como redução de gastos, né, alguma coisa nesse sentido. É só explicar. A produção, tivemos uma safra menor. O preço do dólar está alto. É só ser sincero. Como é segurança pública? O Estado começou a querer absorver isso, que não é dele, do Estado nacional, a União. É dos estados, dos estaduais. Aí ele tomou e pronto. Aí agora todo mundo diz que ele é o culpado pela insegurança do Rio, São Paulo, etc. Entendeu? Acho que vai ver só o bônus, acaba vendo o ônus. Né? Enfim, mas o senhor falou um pouco... Aí só... Claro. Aí o Estado, onde é que o Estado entra? No subsídio. E ninguém acha que isso é mão do Estado. Aí que eu elogiei muito aqui os empreendedores, mas também eu vou dar aqui agora a minha crítica. Né? Quantos subsídios tem determinado produto? Plano Safra, por exemplo. Tudo. Comprar máquinas. A própria indústria de aviões, né? De aviões. Outra área difícil da gente avaliar é da aviação. Como é que os aviões são cheios de gente, e a gente também nem consegue. E qual foi a empresa mais longeva do país, da empresa aérea? Tá. Foi a Varig, talvez? E era a melhor do mundo. A Varig era a empresa mais bem avaliada na aviação internacional. Era classe A, fechou. Varig, VASP, porque foi a ditadura. Transbrasil. Até a cota. Sabe nem quantos tiveram. Entendeu? Transbrasil tinha outra aí, grande, que também. Né? A própria Avianca no Brasil, né? Teve dificuldade. Né? VASP, Varig. E as outras menores, a BRA, agora. E a Voipaz, agora também tá. Aí você vai aí nos Estados Unidos, é a mesma. Todo lugar, aliança, não sei o quê, Fly Emirates, Portugal. E a gente quer que torce para que não aconteça isso. Devia ter uma explicação. O petróleo, o combustível. Sim, mas todos têm. É só o Brasil que é lei, vamos trabalhar nessa lei. Tem a questão da CLT, tem a questão do preço do querosene, a tributação que é alta, enfim, a questão de paridade. A gente tem trabalhado alguma coisa nisso aqui. Sim, vamos discutir. Exatamente. Vamos discutir. Ninguém quer ver uma empresa falir.
Não tem político, nem brasileiro. Aliás, o brasileiro tem essa coisa boa, ele torce quando vê uma empresa. Já notou isso? Sim, O agronegócio, ele é bem querido. sim, sim. É querido, entendeu? Tu puxa bonito o agronegócio. Uma empresa de aviação, puxa, É, a própria Petrobras, Petrobras, né? Orgulho, né? Ambev, essas pessoas olham. o povo mesmo torce. É Sim, verdade. mesmo sem ter nem acesso, às vezes, né? Mas você sabe que sobre essa questão da aeronáutica, você sabe que o deputado ele já ganhou a medalha de ordem ao mérito aeronáutico. Conta pra gente um pouquinho sobre essa honraria. O Paulo Alexandre era presidente da CREDEM e eu era o vice lá também, para variar. Aí nós fizemos lá, de fato, tivemos um desempenho bom lá na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Sim. né? Trabalhamos muito nisso aí, nos aproximamos muito das Forças Armadas, entendeu? Debatemos muito, lá, levamos para lá os comandantes, o ministro da Defesa, que é muito bom, né? E aí lá começamos a ser conhecidos, né, nos debates, essa história minha de estar contando a história do Brasil, né, apontando de fato que os militares erraram muito quando fizeram o golpe militar de 64, né, evidentemente que não foi todas as Forças Armadas, tanto que tinham dois grupos, né, a linha dura e a moderada. A linha dura que torturava, a linha dura que prendia, que desaparecia, que dava o desaparecimento dos corpos do Rubens Vaz, Rubens Paiva. Rubens Vaz é lá de trás. Então, isso tudo fez que ele viu que o nosso posicionamento ali, na verdade, reconhecia o tenetismo, por exemplo, o tenetismo pregava muita coisa que qualquer partido de esquerda faz hoje. Você vê, o comunismo veio para o Brasil através dos quartéis. Através dos quartéis. Siqueira Campos, né? Prestes, Marighella. Todos eles portaram isso de Moscou e trouxeram para dentro dos quartéis. Lá na frente houve a separação. Ficou Juarez Távora, Cordeiro de Farias, Góes Monteiro de um lado e os outros foram fazer aquela coluna Prestes que nós todos conhecemos. Então, a participação deles pelas liberdades e pela democracia é verdade, do tenetismo, é verdade. Só que, como eles diziam, a gente fazia o golpe, mas depois entregava para o civil e voltava a exclamação de novo, segundo eles, né? Aí, baseado nisso, foi que eles fizeram essa ditadura de 64 muito longeva. Sim. 21 anos. Se deixasse mesmo a linha dura, tinha sido muito mais. Então, essa aproximação e esse entrosamento fez com que eu fosse, portanto, honrado com essa medalha, não só do Ministério da Defesa, mas também da Aeronáutica e também do Exército. Eu tenho lá um bom relacionamento e gosto de conversar muito sobre militares com eles. Interessantíssimo, interessantíssimo. Agora, eu sei que a gente já está tomando um tempo grande aqui, o senhor assessor já está me olhando aqui Não, já falando. Estamos numa terça-feira, né, Mário? Ou seja, um dia de agitado. Mas se for locutor, gosta disso aqui. Mas você sabe, nessa conversa, Mário, a gente conversamos aqui sobre talvez uma análise sobre o PL de royalties, né, na questão da energia, um outro projeto de lei a qual o qual o nosso deputado está à frente, que é Biocombustíveis. Renova Bio. Já temos alguns deveres de casa, já conhecemos mais sobre o nosso vice-presidente. Só para finalizar, eu acho que uma outra ponto de curiosidade que eu gostaria que o senhor falasse, o senhor também é escritor. Então, são quantos livros já publicados? Deixa eu... Ainda tem ainda o inventário de substâncias nacional de substâncias químicas, que foi aprovado aí, e é um marco, né, da indústria química do Brasil. Eu
costumo ler muito, né? Eu sou viciado, mas tudo à sua época. Quando eu exerci mesmo a profissão aprendizado de médico, eu também era de conferencista também. Esse negócio de era ruim, eu sou cirurgião torácico, entendeu? E fiz muitas cirurgias, por exemplo, de esôfago. E eu improvisava próteses, não para curar o câncer do esôfago, mas para deixar socialmente a pessoa, por exemplo, almoçando com os seus familiares. O câncer do esôfago, o esôfago, ele tem obstrução no canal do esôfago e não passa alimentação. Então, coloca-se uma sonda aqui, chamada gastrotomia, que aquilo é horrível, né? Tá o pai na mesa, o irmão, o filho, aquele negócio. Às vezes nem vai. Então, perde até a sociabilidade do lar. Não almoça porque o outro fica comovido, né? Então, fiquei pensando assim. Aí tem aqueles eletrodutos, né? Eu estudei assim, eu passar digo ela dentro, como diz aqui, esse esterilizar, tudo dentro das normas de asepsia, e passei a fazer isso aí. Então, eu morria do câncer, que é inevitável, mas era sociável. E eles eram muito agradecidos. Aí depois, um médico lá, acho que é Malafaia o nome dele, lá de Santa Catarina, inventaram uma sonda, eu passei a usar essa sonda mais delicada, muito melhor, menos traumatizante também. E o certo é que a gente apresentava isso no Congresso, era um sucesso, por causa da imagem que apresentava o eletroduto dentro do esôfago, da luz do esôfago. Entendeu? Então, tinha cirurgias minhas de ressecção de tumores raríssimos. Então, certo que eu participava, lia muito também, participava. Aí entrei na política e passei a ler mais história para entender como foi que esse país foi construído e onde foi que nós nos perdemos. Né? Porque nós nos perdemos muito. E esses 2 livros é isso, né? Se você for ler prosa eletrônica, é sobre fatos da vida, da história do país, alguma parte humorística e outra vez de opinião, que são textos curtos que eu escrevia nas redes sociais, no antigo Facebook. E por incrível que pareça, às vezes tinha 5.000 curtidas. Como é que você faz isso? Facebook, né? É uma coletânea, portanto, é uma obra de coletânea de texto. E o outro livro, é mais do Piauí, é A Rua Coelho de Resende, que fala exatamente desse personagem, dessa rua, que lá tinha minha clínica, né, a capa do livro, por causa além de ser uma rua central e que passa muita gente, eu inadvertidamente estava lendo e vi que a proclamação da República tem muito a ver com a questão militar. E essa questão militar começou no Piauí. No Piauí. O negócio de uma visita que fez um oficial, uma inspeção ao quartel, e achou que o comandante estava levando alguma coisa ilícita, tanto no salário, como também nas fardas. Aí começou a grande questão nacional e mexeu com Deodoro, mexeu com um bocado de gente, demitiu o ministro da guerra, e foi Pode ter precipitado aí, talvez. De lá, né? E tem esse Coelho de Resende, era quem defendia o cara do Piauí. Ele notabilizou-se pelo discurso dele e também pela construção do porto e da hidrovia do rio Parnaíba, numa briga com o Marquês de Paranaguá, que é do Piauí, que foi até primeiro-ministro da época do Império, um homem de muito prestígio com Dom Pedro II. Então, essas ruas são entrecortadas por várias outras ruas e cada rua nominada tem outra figura importante que eu também comento sobre eles. Então, a partir do nome das ruas,
Você traça um passo. Faço história do Brasil lá, né? Quer dizer, não é uma biografia assim, isso nasceu em tal lugar, tem também isso, mas tem a participação dele como parlamentar, como foi que ele saiu do Piauí, foi morrer lá no Amazonas. Aí tem os outros, né? Tem a Rua Barbosa que corta, eu vou falar também do Rui Barbosa, entendeu? Então, é gostoso, não é porque seja Sim. meu livro, não. Mas foi muito trabalhado, 2 anos para fazer isso. Muito bom. Sensacional, deputado, sensacional. Deputado, de verdade, é uma honra poder estar aí com o senhor ao seu lado. Foi um prazer, uma aula aqui de história e de república. Obrigado por todos esses ensinamentos e também por esses deveres de casa já passados aqui. E o senhor vai devidamente doar algum anotados. desses livros aqui para... Espero que seria uma boa. Tem até no livro ali, tá no carro, eu trouxe já, pra você fazer uns aí. Perfeito, vamos deixar até aqui na nossa sala de podcast, ler um Pois pouco é. essas prosas. Enfim, vou deixar aqui o seu espaço para as suas considerações finais para a gente poder. Não, eu vou ser sincero com vocês, isso aqui é o que eu mais gosto, aqui é falar assim, no microfone aqui perto. Você passar aqui o dia todo, a gente fala. Precisa estar alguém monitorando aí. Entendeu? E dizer que é um prazer, até porque vocês também são de conhecimento, sabem conduzir o diálogo, e o diálogo só flui se todo mundo tem conhecimento, né? E vocês têm. Aliás, é a característica aqui do Instituto. Então, agradeço muito aqui a minha participação aqui nesse podcast, e quantas vezes chamarem aqui, eu acho bom. Muito bom. É ótimo, até porque temos mais assuntos para falar e temos o ano parlamentar inteiro. Muita coisa. Mário, suas considerações finais? Eu queria fazer uma pergunta ainda, deputado. O senhor, agora há pouco, falou, né, que o Brasil em algum momento se perdeu, né? E a minha pergunta é, e nós estamos nos encontrando agora, como é que o senhor vê os próximos anos? O senhor falou em inteligência artificial, a gente está falando em explorar subsolo, né, e particularmente no Piauí, e retomar hidrovias, retomar ferrovias, dentro de uma agenda de descarbonização, produção de energia limpa, não é? E nós temos, acho que também um grande desafio, né, e que não é só do Brasil, acho que é do mundo, né, que é a questão envolvendo distribuição de renda, né? O nosso modelo econômico mundial, seja ele com qualquer espectro econômico ou de perfil político, esquerda, direita, centro, ele é um modelo concentrador, né? A gente tem dificuldade, talvez tirando ali a Europa Ocidental, né? Ou talvez os países nórdicos, né? Onde você tem alguma coisa mais alinhado ali, né? O modelo concentra muito, né? A gente cria muitos milionários e cria muitos pobres, né? Estamos no caminho certo? Estamos sim, agora preciso ter conscientização. Eu acho que nós estamos discutindo muito, isso é bom, né, porque começa a descobrir alguma coisa e conserta-se. Para você ver, eu vou, dia 29, discutir um livro de Oliveira Viana. É um livro que fala dessa época de Vargas. Que ele dizia que nós não devemos... Ele era uma pessoa muito discutida, porque a consolidação das leis do trabalho, trabalhista, é praticamente feita por ele. Atribui-se a outras pessoas, como Francisco Campos, mas também participou, mas mais é por ele, e até dizer que isso era importada, da carta lavor lá da Itália, isso faz o que e tudo, mas é dele. Tanto que ele incriminava quem queria importar ideias de fora. Ele achava que nós deveríamos ver os nossos problemas, as nossas regionalizações. Ele até criou 3 tipos de região, dos Pampas, do Centro-Oeste e o do Nordeste, e caracterizou três indivíduos distintos aí. Então, era a partir daí que ele começou a estudar o projeto da nação brasileira. De certa forma, hoje é muito crítico, mas, como ele disse, nós fizemos isso de acordo com a época. Por exemplo, essa era Vargas
ela foi necessária. Por máximo que ela possa ter sido também de um Estado forte, mas ele implantou, fez um projeto, que ainda hoje nós falamos em consolidação das leis do trabalho. É verdade. Entendeu? Ainda hoje. Ainda hoje nós discutimos se o petróleo é nosso. Sim. Né? Então, você vê o que é o projeto. E um pouco para trás, lá no Segundo Império, quando houve assim uma temeridade que a unidade nacional não ia mais permanecer, fizeram uma tal de conciliação. Os dois partidos da época mais importantes, que eram o Partido Conservador e o Partido Liberal, uniram-se todos os seus líderes principais, deixaram aqueles mais afoitos fora. E qual é o projeto do país? Onde é que nós podemos, esses dois partidos, estar juntos para reconstruir, para não desunirmos, para não acabar com a nossa unidade? Então, os pontos são esses e fizeram, portanto, essa conciliação que Quase foi um do tempo, pacto. e o chefe disso foi o Marquês de Paraná. Muito interessante. Então, olha, as ideologias, essas partes aí, não entram nesse gabinete, nesse ministério, foi um ministério, né? Ministério da Conciliação. E então eles fizeram isso, recompuseram-se e se deram muito bem. Depois ele morreu, aí desandou, porque entrou outro, foi o Duque de Caxias, atrapalhou muito, porque é autoritário. Mas, deputado, a gente tem um fenômeno no Brasil, né, que a gente conseguiu, dentro da América do Sul, ou na América Latina, né, ser um país com uma unidade de língua portuguesa, né, cercado da língua espanhola por todos os lados. E nós conseguimos, desde o Acre, desde o Oiapoque ao Chuí, enfim, né, manter a unidade da língua portuguesa. Pois é isso que eu disse, é o projeto que existia. Primeiro, lá para trás, quando foi na Constituinte de 1823, que nós estamos fazendo a Constituição de 24, qual era a obrigação? É fazer o país construir, os limites do país já estavam delimitados com a sua diplomacia, quase todo delimitado, mas precisava conservar a unidade. Mas através de um governo centralizador. Olha como às vezes é importante ter essa noção de que tenhamos que ter um governo central. Porque quando deliberou-se que as províncias poderiam ter suas assembleias, bagunçou. Sim. Então, ainda mais num país continental como o Brasil. Aí como é que dominava isso? Aí por isso que houve isso. Não, houve a regência, o Feijó lá, e foi muito forte. E fizeram com que os moderados eram chamados de luzias, eram os liberais de luzias, e o conservador de Saquarema. E, depois desse projeto, ninguém sabia mais o que era Saquarema e o que era Luzia. Todo mundo muito parecido. Aí, assim, o que mais parece Saquarema é quando o Luzia está no governo, entendeu? Para você ver como foi perfeito isso aí. E é isso que talvez fizéssemos isso hoje, que se fala em governo de coalizão, mas é de colisão, né? Deputado, olha, muito obrigado por essa verdadeira aula aqui de história, e um bate-papo muito agradável, e nós vamos ser obrigados a chamar o senhor mais vezes aqui, né, para discutir aí tanta coisa boa aí que está por vir, né? Bora lá, um prazer. Sabe, Mário, agradeço mais uma vez a participação de vocês, de estar aqui me indagando aqui. Como eu disse, isso é bom quando os outros sabem também, os que estão na frente da gente, perguntar. Só pergunta quem sabe. Obrigado, deputado. E você curta, se inscreva no canal, acompanhe nossas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.